Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Senador Renan Calheiros recebe proposta de paz da presidente Dilma Rousseff e o governo promete discutir futuras medidas com os aliados. E veja também nesta edição. Relator do Supremo no caso da Petrobras, ministro Teori Zavascki, tem 5 caixas de documentos para analisar sobre os 54 suspeitos. Extinta a pena de José Genuíno no processo do Mensalão e ele se torna um homem livre. Em época de crise econômica, a ordem é pechinchar e correr atrás de liquidações. Atrás do ventilador de uma cama boa pra pular em cima. Mesmo ampliando participação no mercado de trabalho, as mulheres não conseguem se livrar da dupla jornada em casa. Câmara Municipal de Franca, no interior paulista, vai analisar conduta de vereador que agrediu um eleitor. Sócio criador da Microsoft diz ter encontrado o mais letal navio de guerra japonês afundado durante a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e Irã voltam a negociar um acordo nuclear, enquanto Israel defende a manutenção das sanções ao país dos ayatolás. E os 90 anos de uma diva da música brasileira, Inesita Barroso. Da sua luzinha verde azulada. E vão me fazer companhia a professora de História Árabe da USP, Arline Clemecha, e o coordenador do Grupo de Análise Internacional, também da USP, Ricardo Senes. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O governo decide agir para reatar com o Congresso. Hoje, a presidente Dilma Rousseff pediu ao ministro das Relações Institucionais, Pepe Vargas, que levasse uma mensagem de paz ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Ela também defendeu, junto aos líderes dos partidos aliados, a necessidade do ajuste fiscal. Durante a reunião no Palácio do Planalto, a presidente reafirmou a importância da aprovação das medidas de ajuste fiscal para equilibrar as contas do governo. A oposição é contra. Esse discurso que se usa de que a economia pode estar ameaçada e o contribuinte pagando um remédio de uma doença que ele não contraiu. Quem tem que fazer o dever de casa é o governo, cortando despesas, diminuindo estrutura, diminuindo cargos comissionados. Após a reunião, o ministro das Relações Institucionais, Pepe Vargas, declarou que não vê o presidente do Senado, Renan Calheiros, como um adversário. Vargas esteve esta tarde no gabinete de Renan, no Senado, e levou uma mensagem da presidente Dilma. Nós editamos as medidas provisórias para que elas tenham eficácia, né, de forma imediata. E vamos deixar muito claro isso, né? Nós queremos fazer um debate. Devolvo a medida provisória 669. Depois que Renan Calheiros devolveu ao governo a medida provisória que aumentava a alíquota de impostos da folha de pagamento das empresas, Dilma declarou que daqui para frente vai debater tudo com o Congresso. Tudo vai ser superado, vai ser ultrapassado. O presidente Renan foi e continua a ser um presidente importante desse Congresso, tem valorizado a nossa autonomia, a nossa independência e também a harmonia com os demais poderes. Outra polêmica no Congresso hoje foi a nomeação do deputado Arthur Lira, do PP, para presidir a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. Lira responde a processo no STF por ter agredido a ex-mulher e o partido dele é apontado como um dos beneficiários na Operação Lava Jato. Segundo Arthur Lira, a acusação que ele responde foi mantida pelo STF mesmo depois das partes envolvidas terem desistido da ação. Ricardo Senes, boa noite. O clima no Congresso Nacional é o seguinte: quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedrinha. Você acha possível conseguir a paz tão desejada pela presidente Dilma Rousseff entre os Congresso e o governo? William, eu acho que possível mas o cenário não está indicando que essa seja, vamos dizer, a tendência mais provável, pelo menos no curto prazo, né? Essa possibilidade de paz, ela poderia ter ocorrido antes da posse da Dilma, quando em novembro aí já se sinalizava um pouco qual seria o clima do novo Congresso, de como seria a disputa pela presidência do Congresso.
E aí a Dilma e o seu governo perdeu, né, no novo mandato, que ela iria assumir ali um mês e meio depois, perdeu a grande oportunidade de fazer essa costura que ela agora está tentando fazer de maneira desesperada, mas depois de boa parte dos danos e da briga já ter avançado. Então, eu diria o seguinte, que é possível, e principalmente pelo fato de que os dois lados estão muito vulneráveis. Tanto a presidência da Câmara e do Senado estão muito vulneráveis nesse momento e a presidente está muito vulnerável. Então, eles, abrindo uma fase de disputa entre eles, pode prejudicar fragilizar ainda mais os dois lados. Então, existe a hipótese de uma aliança aí para acomodar um pouco a crise de todos os lados. Agora, não está fácil porque ela já avançou razoavelmente nos últimos meses. Tiveram vários lances bastante fortes, vamos dizer assim. Esse de ontem à noite, do Renan ter devolvido a medida provisória de parte importante do pacote do governo, é uma afronta importante para um eixo do governo. Então, eu diria que não é fácil vislumbrar no cenário curto prazo essa acomodação. Arline Clemecha, boa noite. O temor agora é o Congresso Nacional paralisar por conta desse caso da Petrobras, né, Arline? Bom, justamente com a lista a ser divulgada até sexta-feira, com a movimentação tanto do Renan Calheiros como Eduardo Cunha, distanciando-se de PT e possivelmente assinalando, então, com uma aproximação com o PSDB, ou seja, uma série de sinais de dificultar o trabalho com a base aliada do governo, com o PMDB principalmente. Senis, você disse aí da questão da medida provisória, mas a grande reclamação do Congresso Nacional é que os presidentes têm esse hábito de governar por medida provisória. Sim. Ontem a presidente já enviou para o Congresso um projeto de lei sobre essa medida que ela tinha editado, né? Pois é. Esse continua sendo um enorme equívoco na relação entre os poderes. Se o presidente, ele pode até governar a partir de um conjunto de medidas provisórias, mas desde que ele tenha convicção de que a base dele no Congresso está aliado e alinhado com ele. Agora, essa estratégia, portanto, de definir as principais linhas de ação do governo por parte de medida provisória, depende dessa condição preliminar. Como a Dilma não tem essa condição, e ao contrário, ela tinha, obviamente, partido de uma situação onde ela perdeu na Câmara e no Senado boa parte da sua influência, ou seja, a base dela estava muito fragilizada, ela insistir nessa estratégia, sem costurar previamente, é uma crônica da morte anunciada. Agora, o que chama atenção é como a Dilma tem dificuldade de perceber quando a natureza do ambiente político que a cerca, né? Então, ela agora volta a sinalizar uma tentativa de reaproximação com o PMDB, mas parece que o tempo de ela processar e tomar esse tipo de decisão, de mudar, ajustar rumo, demora 4, 5, 6 meses, como a gente está vendo, em alguns casos mais ainda, até reconhecer o erro dela. Então, ela assume cada vez mais custos da sua incapacidade de avaliar corretamente a correlação de forças. Ela está fragilizada, ela precisa entrar num acordo com parte importante do Congresso. Se não fizer isso, o plano de governo dela está falido no segundo mês do governo dela. O processo contra políticos citados na Operação Lava Jato passa por várias etapas, como ocorreu com o Mensalão. Você sabe como funciona? O Jornal da Cultura explica. O processo começa com a requisição da instalação do inquérito policial. Nessa fase, as provas são levantadas. No caso da Operação Lava Jato, as investigações foram concentradas na Polícia Federal de Curitiba, sempre sob a supervisão do Poder Judiciário. Concluídas as investigações com as devidas provas, os autos do inquérito foram encaminhados ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O procurador, então, fez o seguinte: protocolou no Supremo Tribunal Federal 28 pedidos de abertura de inquérito contra 54 pessoas. Há políticos que só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Janot protocolou também 7 pedidos de arquivamento. Para o ex-promotor Roberto Tardelli, o processo pode levar, no mínimo, o mesmo tempo do Mensalão. Nós estamos ainda sequer no anúncio da novela. A novela não começou. Nós não podemos, de maneira alguma, agora, fazer qualquer pré-julgamento. Quem vai escrever os próximos capítulos da novela é o relator do caso no STF, ministro Zavascki. Se ele aceitar as denúncias, as pessoas citadas têm prazo para se manifestar. A partir daí, começa o processo penal.
O escândalo do Mensalão, por exemplo, começou em 2005, com o vazamento de um vídeo do ex-diretor dos Correios, Maurício Marinho, recebendo propina. O então deputado federal Roberto Jefferson foi apontado como chefe do esquema de corrupção e resolveu fazer denúncias sobre compra de votos pelo PT para aprovação de projetos do governo. Com a instalação da CPI dos Correios, novas denúncias surgiram, inclusive contra o publicitário Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão. Parlamentares envolvidos, como Pedro Correia, do PP, renunciaram ao cargo. As denúncias só foram aceitas pelo Supremo Tribunal Federal mais de 2 anos depois, em agosto de 2007. O julgamento começou 5 anos depois, em agosto de 2012, e terminou no fim de 2013. Entre os que tiveram pedido de inquérito rejeitados por Rodrigo Janot estão o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, e o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Ricardo Senes, há uma preocupação também da população desse show que teve no Mensalão se repetir agora nesse caso da Petrobras, né? Olha, eu acho que tem essa possibilidade. É um julgamento que tem um componente, como a gente sabe, político importante, né? Então, tanto no ponto de vista aí de qual será a celeridade desse processo, ou seja, primeiro se ele vai ser aceito da maneira como foi apresentado pelo procurador Janot, né? Ou se todos vão ser aceitos, parcialmente aceitos. O segundo é qual vai ser o tempo que o Supremo, tendo aceito esse caso, na hipótese de ter aceito os casos, como é que ele vai organizar esse processo todo. Então, ele tem vários componentes que colocam numa mesma mesa alguns elementos que são de caráter jurídico, do processo jurídico, com alguns elementos de caráter político. Não é trata-se nesse fórum... trata-se de um fórum onde você combina variáveis políticas e jurídicas, não é um processo estritamente jurídico. Isso nem sempre se entende na opinião pública, né? Parece que essas variáveis não deveriam se misturar. O fato é que a própria indicação do Supremo, dos juízes do Supremo, da composição do Supremo, ela é feita a partir de uma indicação do presidente, ratificado pelo Parlamento, pelo Senado, e aí constitui essa... Ou seja, a própria origem já está relacionada a essa dinâmica política entre os poderes. Então, é essa dinâmica que a gente vai assistir agora. E tem uma pergunta aqui do André José Pires. Renan vai sabatinar o futuro ministro do STF que o vai julgar. Exatamente. Falta um ministro, né? Exatamente. Essa é a dinâmica. A presidente indica, onde parte do seu governo pode estar indicada, ou pelo menos do seu partido pode estar sendo objeto aí dessas denúncias. Esse sujeito que pode vir a ocupar a vaga no Supremo tem que ser ratificado pelo Senado, ou seja, pelo próprio Renan, que é um dos que está envolvido. Essa é a dinâmica complicada. Mas uma vez ratificado, ele também adquire uma autonomia e não necessariamente vai, digamos assim, fazer o jogo do Renan, né? Como ocorreu com o Joaquim Barbosa, claro. Não se esqueça, que foi uma indicação do governo Lula. Lula, ratificado pelo Congresso e, no fundo, acabou liderando um processo contra boa parte do governo do Lula. Isso ocorre em outros países. A Suprema Corte Americana é nomeada de maneira semelhante. O presidente indica. É um procedimento mais ou menos corriqueiro. O Brasil não está fora da regra, não. E hoje o STF extinguiu, por unanimidade, a pena de José Genuíno, tendo como base o indulto natalino assinado pela presidente Dilma Rousseff. O indulto beneficia réus primários com penas baixas. Genuíno foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão por corrupção ativa. A partir de agora, ele é um homem livre, sem contas a acertar com a justiça. E passados os 8 anos de punição previstos na lei da ficha limpa, poderá retornar à política. Já diz o ditado que quem não chora não mama. E em época de economia ruim, aproveitar promoções e pechinchar bastante pode salvar as contas no fim do mês. Nem o sol forte foi capaz de impedir muita gente de enfrentar uma fila neste galpão. E o motivo é simples. Mais de 100 mil produtos novos estão com ofertas de até 80%. Atrás do ventilador de uma cama boa para pular em cima. O Super Saldão, promovido por esta rede varejista do Ceará, já virou uma tradição. Então a gente se previne e com esse dinheiro a gente leva o suficiente que a gente quer. Sem Saldão, o consumidor de Pernambuco precisa correr atrás das promoções. O cliente está sem dinheiro, então ele está à procura de coisa boa e com preço bom. Com os preços em alta, pechinchar virou uma necessidade.
a inflação acumulada nos últimos 12 meses está em 7,36%, acima do teto da meta fixada pelo governo. Quem está sentindo o peso desta crise são os comerciantes, que estão tendo que se reinventar para chamar a atenção do consumidor. Comprando armação em lente, ganha um óculos de sol. Dono de um ateliê de bolos em São Paulo, José Roberto economiza com os fornecedores para dar descontos aos clientes. Barganha que ele também usa nas compras pessoais. Eu pechincho tudo, desde uma caneta até um carro. Quando eu vou comprar um bem, alguma coisa, eu exijo um suposto desconto que eu acredito que possa ter. 56% dos consumidores preferem pagar as compras à vista e 90% esperam um desconto. Mas muita gente deixa de pechinchar por timidez. Dona Antônia aprovou a jaca e, na hora de comprar, abriu mão da pechincha. Eu achei que o preço estava bem razoável, o preço estava bom. Este educador financeiro diz que vale a pena pedir descontos, mesmo nas compras de menor valor. Uma compra que seja de R$100, 10% sobre 100 são R$10. Parece pouco, porém 10% significa 1 ano e meio de caderneta de poupança, por exemplo. Nos Estados Unidos, esse idoso foi pago para comemorar o aniversário de 101 anos em um restaurante. A casa oferece descontos em porcentagem equivalente à idade do cliente. Resultado, a refeição saiu de graça e ele ainda recebeu 7 centavos. A Aline, pechincha vem da cultura árabe, não é isso? Vem, com certeza. E a influência que nós tivemos pela imigração árabe, a presença dos árabes no centro de São Paulo, fazendo comércio, e antes do centro de São Paulo, né, como mascates pelo Brasil afora, marcou muito a cultura brasileira, né? Marcou muito a forma do brasileiro fazer comércio. Olha, do mesmo jeito que você pechincha aqui no Mercadão em São Paulo e prova as frutas e prova as coisas nas bancas, você faz a mesma coisa em Doha, no Cairo. É muito marcada essa influência, essa maneira de fazer comércio da nossa imigração árabe aqui. O Cerezo, o Maicon Kovacic aqui, a melhor arma contra a inflação não seria a abstenção da grande maioria dos clientes? A inflação, mesmo ela estando em alta ou em crescimento, o preço chega a um patamar e para ali, né, Senes? Então, depende, William, depende das razões, dos fatores que estão levando esse processo inflacionário, né? Você pode ter, como você tem várias teorias sobre a inflação, que se discute sobre custos, pressão de demanda, desencontro de demanda e oferta, um componente inercial da inflação. Você tem o fator da indexação levando a um certo ritmo, retroalimentando o ritmo inflacionário. Você tem várias hipóteses. Agora, depende de onde você está colocado na cadeia de valor na sociedade, você tem estratégias diferentes de lidar com a inflação. Então, vamos supor, se você tem um salário que você consome só parte dele durante o mês, do ponto de vista de consumo, e você tem uma parte importante dele que você consegue poupar, a sua estratégia vai ser uma estratégia de se defender da inflação via uma alocação, vamos dizer, de investimento que seja o mais compatível, vamos dizer, na manutenção do valor no longo prazo dessa parte da sua renda. Agora, o problema são as pessoas que têm um salário relativamente baixo e consomem todo. Ele tem menos margem para se defender da inflação. Em geral, o que se faz teoricamente, se você conseguir comprar mais logo que você recebeu o salário, antes de ter uma desvalorização, teoricamente você maximiza o valor de compra do seu salário. Mas o ideal seria, nesse momento de inflação, você fazer uma estratégia de postergação de compra e alocar nos instrumentos financeiros, aí, poupança. Hoje tem muito melhor do que poupança, como o juros subiu, tem opções muito melhores do que poupança para você conservar renda. Eu diria que é uma contenção com uma boa alocação, vamos dizer, financeira, uma boa estratégia financeira. A fórmula é sempre essa, você tem inflação, você tem que limitar o consumo, é isso? Pois é, você tem que se defender desse processo de aumento de preço. E aí, de novo, depende de onde você está nessa cadeia de valor aí. O trabalhador ele tem menos chance de fazer seu salário acompanhar o processo inflacionário. Em geral, ele é corrigido anualmente ou semestralmente. Já o empresário, dependendo do setor que ele trabalha, ele pode fazer uma remarcação de preço mais rápida do que 6 meses, 1 ano. Então, teoricamente, se o mercado for competitivo, se ele tiver margem para fazer determinadas estratégias, ele pode remarcar mais rapidamente. Então, teoricamente, ele se defende um pouco mais do que o trabalhador. Então, depende de onde você está na cadeia aí de valor e depende o setor que você está operando.
A taxa de juros oficial do país, a Selic, subiu para 12,75% ao ano. É o maior patamar para os juros dos últimos 6 anos. A alta foi de 0,5 ponto percentual. Essa taxa, então, é para segurar o consumo. Exatamente. Isso aí Na verdade, segurar o crédito, né? Você restringe o crédito também. E nesse caso, principalmente, tem a ver com a necessidade de você colocar uma... como aumenta o risco país... essa taxa ele indexa, né? Na verdade, ela é o valor que se paga por um título público do governo brasileiro. Então, como está aumentando o risco, é necessário também aumentar o prêmio para quem compra aquele papel do governo. E aí gera todo esse efeito que você está dizendo. Então, é complicada essa estratégia, porque, no fundo, como o governo ele está atuando nas duas pontas. A melhor forma de combater a inflação, até hoje que se viu, é manter um equilíbrio das contas públicas. O resto é remediar um problema já dado. Então, o que nós estamos vendo é um pouco esse processo. Como se descuidou nos últimos anos, né, nas contas públicas, vai ter que pagar um preço amargo agora. E a forma de combater isso, ela não é indolora, nem neutra na sociedade. Ela tem impacto social importante, impacto econômico importante, ela distorce a capacidade de ganhos de vários setores, ela distorce a própria racionalidade de atuação do governo, né, porque ela sobe a taxa de juros para vender mais, eu consegui viabilizar, colocar papel no mercado, mas, ao mesmo tempo, ele aumenta a dívida do próprio governo, que está indexada por essa taxa. Então, trava a economia, a produção, né? E trava a produção, arrecada menos, portanto, aumenta o seu endividamento e entra num processo. A grande questão é como você rompe isso. A única forma de romper é recuperar o equilíbrio das contas públicas. Agora, para fazer isso no momento onde você já perdeu um pouco o controle, tem que passar por um período complicado, que é o que a gente está entrando nesse momento. Você, se estivesse no governo, você aumentaria nesse momento a taxa Selic? Olha, depende, só aumentar a taxa de juros não resolve. Ele tem que estar associado a essas medidas de contenção que o governo está tentando tentando aplicar. Como isso está começando a mostrar, eu acho que ainda vão ser adotadas, mas está com uma enorme resistência no Congresso, o que vai ocorrer é que o governo possivelmente tenha que aumentar mais a taxa de juros do que gostaria. Um dia depois do polêmico discurso do premier israelense nos Estados Unidos, líderes mundiais se reuniram com representantes do Irã para negociar o programa nuclear persa. O prazo para um acordo termina este mês. Foi mais uma rodada de negociações que terminou em impasse. O secretário americano de Estado, John Kerry, e representantes da China, Rússia e Alemanha defendem rigorosas inspeções no Irã, a limitação do número de usinas e da capacidade de enriquecer urânio e a retirada de todo o material que poderia ser usado para produzir armas nucleares. O objetivo é impedir que o Irã possa fabricar uma bomba atômica no prazo de 1 ano, caso viole o acordo. Os países querem que as sanções econômicas sejam retiradas em etapas, ao longo de 10 anos. Já o Irã defende a suspensão imediata das restrições, a abertura do comércio global, além do direito de produzir energia nuclear e medicamentos. Em uma entrevista, o ministro de Exterior do Irã afirmou que a campanha negativa e alarmista de Israel pode afetar a negociação. O secretário americano John Kerry também criticou o premier de Israel, Benjamin Netanyahu. Disse que ele condenou as negociações com o Irã no Congresso americano, mas não deu nenhuma alternativa à crise. Em Jerusalém, o premier repetiu que é melhor não ter um acordo do que ter um acordo ruim. Apesar das críticas que recebeu, Netanyahu conseguiu aumentar sua popularidade em Israel. Há 2 semanas das eleições legislativas, o partido dele conseguiu empatar com a oposição. São os parlamentares que indicam o primeiro-ministro e o premier busca um 4º mandato. Aline, é uma ingenuidade não acreditar que o Irã terá capacidade para produzir bombas nucleares? Olha, uma coisa é avaliar as intenções do Irã e a outra coisa é avaliar as capacidades reais, não é, de realizar essa obtenção da bomba atômica. A melhor maneira de garantir que o Irã vai ter uma bomba atômica é fazer exatamente o que o Netanyahu fez, ou seja, dizer não às negociações, dizer enriquecimento zero, dizer continuação e aumento das sanções. Isso é o que o Netanyahu quer e isso é receita para o deslanchar do programa nuclear iraniano, porque aí ele não vai ter compromisso com ninguém.
A única solução é pelas negociações. E o que Obama está fazendo trouxe o P5+1, né, todo esse grupo de países mais poderosos do mundo, mais próximo do que jamais esteve nos últimos, desde esse acordo interino de 2013, que está avançando até hoje, mais próximo do que jamais esteve de obter um acordo. E esse acordo, é óbvio que a gente não está falando de países, de uma agenda irresponsável, está falando de um acordo que vai implicar, se tudo der certo, se conseguirem, né, chegar nesse acordo, como se sinaliza que vai, né, que está avançando favoravelmente, vai implicar equipes de monitoramento, a saída de resíduos do urânio, do processo de produção, por exemplo, dos medicamentos, a paralisação do aumento do estoque de urânio a 20%, a não enriquecimento mais a 20%. Então, uma série de medidas que são realmente a receita para não ter o avanço na obtenção de uma bomba atômica por parte do Irã. O que o Netanyahu fez e que caiu tão mal dentro dos Estados Unidos, que pode sacrificar um pouco mais, né, uma aliança que já está, por mais que ela seja sólida, não está assim, mas você tem os democratas, pela primeira vez nos Estados Unidos, falando contra o governo israelense. 60, pelo menos, congressistas não atenderam a fala do Netanyahu no Congresso. Então, às custas de uma campanha eleitoral interna, ele põe em perigo uma aliança histórica que foi construída por muito tempo, por um século, na verdade, de relações entre Israel e os democratas, não só os republicanos, mas, nesse caso, os democratas. Mas essa alegação de Benjamin Netanyahu em relação ao Irã, de que pode destruir, que quer destruir Israel, isso tem fundamento? Bom, veja, Irã não faz fronteira com Israel, para começar. Tivemos um presidente iraniano, algum tempo atrás, né, o mais conservador, aliás, bastante conservador, que tinha uma retórica mais belicista, digamos assim, aliás, muito semelhante à retórica belicista do Netanyahu, né, cada um a seu modo, do seu lado, mas que indício real existe nenhum de um objetivo de invasão ou ataque iraniano a Israel? Seria absolutamente impensável, inviável. Então, faz tudo parte de uma propaganda de campanha, de partido interno israelense. A seguir, mulheres dedicam 3 vezes mais tempo às tarefas de casa do que os homens. E o vereador que deu um tapa no rosto de um eleitor vai ser investigado pela Comissão de Ética.